Isso. A gente acabou a nossa atividade da musicoterapia, né? Esse primeiro momento, nossa harmonização. E agora, então, a gente dá as boas-vindas e gostaria também de dizer da nossa alegria, né? De mais um dia, de mais uma noite, a nossa atividade da nossa palestra. Hoje, quem vai estar com a gente é o nosso querido irmão, o José Raimundo. Ele já fez palestra com a gente e hoje o tema da noite é o mandamento maior. Tema que é sempre muito bem-vindo, né? Mas para dar início, a gente primeiro convida a Ana para fazer a leitura da nossa mensagem. Em seguida, a gente vai fazer a nossa prece inicial. Então, só um minutinho enquanto eu coloco a mensagem, enquanto a Ana liga o áudio dela. Boa noite, Regilson. Boa Boa noite, noite, Ana. pessoal. Eu vou ler a mensagem para vocês no final desse domingo quente que a gente teve, Verdade. né? Esse nosso verão, Nossa, o calor amazônico. o nosso calor amazônico. Vamos lá. A mensagem de hoje se chama No Reino Interior. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Paulo está em Romanos, capítulo 14, versículo 19. Não podemos esperar, por enquanto, que o Evangelho de Jesus obtenha vitória imediata no espírito dos povos. A influência dele é manifesta no mundo, em todas as coletividades. Entretanto, em nos referindo às massas humanas, somos compelidos a verificar que toda transformação é vagarosa e difícil. Não acontece o mesmo, porém, na esfera particular do discípulo. Cada espírito possui o seu reino de sentimentos e raciocínios, ações e reações, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Nesse plano, o ensino evangélico pode exteriorizar-se em obras imediatas. Bastará que o aprendiz se afeiçoe ao mestre. Enquanto o trabalhador espia questões do mundo externo, o serviço estará perturbado. De igual maneira, se o discípulo não atende às diretrizes que servem à paz edificante no lugar onde permanece, e se não aproveita os recursos em mão para concretizar a verdadeira fraternidade, seu reino interno estará dividido e atormentado sob a tormenta forte. Não nos entreguemos, portanto, ao desequilíbrio de forças em homenagem ao mal, através de comentários alusivos à deficiência de muitos dos nossos irmãos, cujo barco ainda não aportou à praia do justo entendimento. O caminho é infinito e o Pai vela por todos. Auxiliemos e edifiquemos. Se és discípulo do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem. Semeando a paz, colherás harmonia. Santificando as horas com Cristo, jamais conhecerás o desamparo. Essa mensagem é de Emmanuel, está no livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier. Obrigada, Regilson. Boa noite, pessoal. Obrigado, Ana. E ainda com essas palavras, a gente convida a todos para que possamos fazer a nossa prece inicial, nos harmonizando e nos conectando ainda mais a essa atividade. Possamos fechar nossos olhos para que possamos nos vincular a esta sintonia, a este sentimento de que o Pai vela por todos nós, de que estamos juntos na mesma família, a família universal.
de que tu, querido irmão e mestre Jesus, é o nosso maior exemplo, o nosso guia, o nosso mestre modelo. Querido amigo Jesus, que tu possas nos guiar, nos orientar e que possamos juntos, seguindo o teu exemplo, edificar o reino em nossos corações. Sabendo assim, Senhor, que o mundo se transforma à medida que nós nos transformamos. Então, Senhor, é com esse sentimento que te rogamos as tuas bênçãos para mais esse dia que se encerra, para essa noite que se inicia, para a semana que teremos pela frente. Semana de oportunidades, de aprendizado e de crescimento. Que ela possa nos trazer tudo aquilo que necessitamos. E que tu, Senhor, possa também abençoar a todos nós, em especial nosso querido irmão José Raimundo. Que ele traga as reflexões e que possamos aproveitar em nossos corações as lições que serão trazidas. Abençoa-nos a todos. Obrigado por mais esta noite. Que assim seja. Bom, então, gente, nosso tema de hoje é o mandamento maior e o nosso irmão José Raimundo é que vai trazer nossa conversa, nossa palestra da noite de hoje. Então, deixa eu só tirar a mensagem daqui, enquanto a gente dá as boas-vindas para o José Raimundo. Pode ficar à vontade. Somos todo ouvidos. Boa noite a todos. É uma alegria imensa estarmos mais uma vez juntos e agora de forma virtual, né? Que é sempre mais difícil, mas hoje nós temos em mãos a tecnologia e estamos aprendendo a utilizá-la nessa pandemia. Então, que a paz de Jesus possa nos alcançar as almas e que consigamos aqui fazer uma conexão, que sejam esses minutos por nós aproveitados. Que Deus e Jesus nos alcance nessa tarefa. É interessante que vocês me deem o retorno se estão realmente me ouvindo. Estão me ouvindo? Estamos sim. Tá barulho ou não? Não, tá ótimo. Então tá bom. Bom, a nossa tarefa desta noite, como já foi falado aí pelo Regilson, é fazer uma reflexão, né, do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o capítulo tem o título Amar o próximo como a si mesmo. E nós vamos refletir o item 1 ao item 4, o mandamento maior. Então, aqui nós já ficamos, né, refletindo qual é o mandamento maior. E Jesus foi questionado pelos fariseus, né, ouvindo que ele fizera calar a boca aos saduceus. Reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão. Isso foi registrado por Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus
de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. É um registro também de Mateus, no mesmo capítulo, e os mesmos versículos. Continuando. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Aqui já é o capítulo 7 de Mateus, versículo 12. Tratai todos os homens como que quereríeis que eles vos tratassem. Já é um registro de Lucas, capítulo 6, 31. Bom, com esse início aqui, nós então paramos para fazer algumas reflexões em torno dessa mensagem, ou desses registros que os apóstolos fizeram a Jesus. Mestre, qual o mandamento maior? Então, Jesus disse com todas as letras: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E trouxe o segundo: amar o próximo como a si mesmo. E é interessante a gente fazer uma reflexão, porque a grande tarefa nossa e o principal objetivo no qual nós estamos encarnados aqui neste plano é desenvolver em nossos corações a amorosidade. É desenvolver em nossa alma essa gloriosa virtude, amar. É desenvolver em nós o amor. E é uma tarefa que nós ainda temos tido dificuldade. E às vezes perguntamos: o que é amar? Quase sempre nós confundimos o amor fraternal com o amor entre casais, interesses carnais, mas não conseguimos realmente desvendar a grandeza dessa virtude, amor. E quando realmente nós tivermos desenvolvido essa virtude em nosso coração, com certeza o mundo será outro. É uma tarefa que nós precisamos empreender com grande vigor, com grande luta, com grande empenho, com muita perseverança. E é uma tarefa que precisamos aprender, começando por nós. E como fala a mensagem inicial, né, no reino interior. Lá no reino da nossa alma, no íntimo do nosso coração, desenvolver as potencialidades divinas que foram em nós inseridas pelo Pai, quando nos criou. Tarefa essa que nos cabe no transcurso dos milênios afora, e que nós ainda temos tido muita dificuldade de
fazer esse trabalho em nós. O mundo nos oferece, na encarnação, a oportunidade bendita em que nós, nas várias possibilidades, nos inumeráveis caminhos, nas diferenças que nós aqui nos encontramos, nos favorecendo, então, o aprendizado, o crescimento, a busca de luz. Mas nós ainda temos tido muita dificuldade de fazer essa viagem para o nosso interior. Temos tido dificuldade de realmente caminhar na direção de Deus que está em nós. E aqui eu lembro de um registro de Jesus. Buscai primeiro o reino dos céus, que o resto lhes será acrescentado. Nós quase sempre buscamos o reino da terra. Buscamos ainda quase sempre os recursos materiais. Valorizamos em demasia o mundo exterior, esquecendo que nós somos espíritos imortais, viajores rumo à luz, e que é preciso trabalhar a aquisição dos valores que nos vão favorecer na continuidade da trajetória. E estarmos aqui nesse mundo encarnado, rico de possibilidades, nos ensejando trilhar a estrada bendita, oferecendo as inumeráveis possibilidades, ricas, mas que quase sempre nós não temos sabido aproveitá-las. Dado o descuido e distraimento que quase sempre nos encontramos, mas não existe outro caminho a não ser amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, trilhando essa estrada, nós venceremos o mundo, vencendo a nós mesmos, vencendo as fraquezas que ainda nos dilaceram, as imperfeições que ainda nos algemam, as dificuldades que nós carregamos no coração na lida de uns para com os outros. E aí, voltando à pergunta que nós fizemos, o que é amar? Esse o grande desafio nosso, compreender o que é verdadeiramente amar. Amar é romper as algemas da ignorância que ainda nos dilacera, da maldade que ainda nos ronda, do egoísmo que ainda nos encarcera, do orgulho que ainda nos mata,
Amar é compreender e aceitar as fraquezas do nosso semelhante. É ser tolerante para as dificuldades do outro. É desenvolver em nós a pacificidade, a mansidão. É desenvolver em nós a harmonia. É não criticar as fraquezas do nosso irmão. É não julgar os erros alheios. Amar, então, fica mais fácil de compreender quando nós listamos aquilo que nós precisamos vigiar em nós na fala de Jesus. Vigiai e orai. Porque se nós não somos dóceis, se não somos fraternos, se ainda não conseguimos tolerar, se ainda não conseguimos compreender, se ainda não conseguimos não julgar, se ainda não conseguimos deixar de criticar, se ainda fofocamos, se ainda não toleramos as fraquezas do outro, então nós ainda não amamos. E é preciso amar. E é urgente esta tarefa ainda não lograda por nós. E é por isso que nós temos debatido com inumeráveis dificuldades, por não termos conseguido ainda desenvolver em nosso coração essa gloriosa virtude. E nós trouxemos algumas reflexões de outros espíritos, de outros livros. E uma delas, Joana de Ângeles registrou no livro Desperte e Seja Feliz, na sua introdução. O homem e a mulher contemporâneos desses dias, seduzidos pelas ambições desmedidas do poder, que lhes propicia luxo, lazer e gozos, permanecem adormecidos para as graves responsabilidades espirituais. Olha a fala desse espírito neste parágrafo. O homem e a mulher da atualidade, seduzidos pelas ambições desmedidas do poder que lhes propicia luxo, lazer e gozos, permanecem adormecidos para as graves responsabilidades espirituais. Um ponto de fundamental importância que nós precisamos despertar. Somos espíritos imortais, viajores rumo à luz, que precisamos imbuir desse entendimento, que estar aqui é um compromisso redentor, mas que ele é temporário. Que nós recebemos uma missão de caminhar mais alguns passos na direção gloriosa da nossa transformação, da aquisição de luz, que nós precisamos caminhar mais alguns passos na direção do amor,
de verdadeiramente nos amar. Mas, como fala Joana, permanecemos adormecidos com os reais valores espirituais ou com essas responsabilidades. E quase sempre desperdiçamos as dadivosas oportunidades que recebemos. Daí, a atenção, o cuidado, daí estarmos vigilantes do que estamos fazendo, porque aqui lembro de uma fala de Emmanuel em um dos seus livros, que diz que a seara do mestre é a terra inteira. Não é no centro espírita, não é no templo religioso. A seara do mestre é em todo lugar. Então, onde estivermos nós, aí precisamos estar atentos e vigilantes o que estamos semeando. O que estamos fazendo dos preciosos minutos que temos à disposição, da oportunidade que estamos tendo. Então, cada ação nossa deve ser dignificada, enobrecida, se nós somos aqueles que estamos realmente buscando amar o nosso semelhante, para realmente amar a Deus. Não vamos amar ao Pai sem nos amar e sem amar o outro. E Joana ainda continua no mesmo livro e na introdução. Distraídos nos jogos das ilusões, aplica o tempo na volúpia do prazer, distanciados de quaisquer compromissos elevados para com a vida, que os espreita inexoravelmente, aguardando o momento de convocá-los para a realidade. Então, isso é grave. E os espíritos, hoje, nós que temos contato com a doutrina espírita, estamos constantemente sendo alertados do nosso compromisso com a nossa realidade imortal. De espíritos, que nós não viemos aqui para o lazer, mas para o trabalho de desenvolver em nós potencialidades gloriosas que foi colocada pelo Pai. Desenvolver as virtudes. Então, Joana nos chama a atenção de que quase sempre nós estamos distraídos frente à riqueza das possibilidades que temos tido. Amar é caminhar para dentro, é fazer a viagem na direção do eu profundo, é combater continuamente aquilo que dificulta eu fazer o voo na direção gloriosa, é caminhar na direção do outro, é contribuir para a renovação da vida, das instituições, onde nós estamos vinculados, das famílias, das uniões, dos educandários, das religiões. Mas é preciso que esta reforma, que esta renovação comece em nós. Assim como a mensagem lida no início, toda renovação é difícil, toda transformação é demorada.
E quase sempre ela precisa começar em nós. Porque se nós queremos o mundo regenerado, precisamos nós nos regenerar. Se nós queremos as instituições renovadas, precisamos nós nos renovar para que nós consigamos propiciar a renovação nas nossas instituições, no nosso país e no nosso planeta. E ainda Joana fala neste mesmo livro citado: muita falta faz o conhecimento e a vivência da doutrina de Jesus à criatura moderna. Olha que Joana chama atenção. E realmente, quando nós observamos o mundo, as ocorrências, as lutas, nós verificamos que o que realmente está faltando no mundo, vivência da mensagem sublimada que o Mestre trouxe para nós. Jesus, há em torno de 2000 anos, colocou os pés neste chão para sintetizar para nós a mensagem redentora do Pai. E onde ele, então, fez uma síntese, dizendo a respeito do mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí resume a lei os profetas. Então, ali é uma síntese gloriosa do caminho que nós precisamos pautar a nossa vida. Lutar para que realmente possamos alcançar essa direção. Ainda Joana, no mesmo livro, Desperte e Seja Feliz. Estou trazendo essas reflexões porque eu relendo esse livro no final de semana e preparando para essa palestra, achei interessante fazer o registro para a gente ver como os espíritos enxergam e ver a grande necessidade da gente se amar e amar o outro. Então, Joana continua. A lapidar lição do amor, largamente repetida e pouco experimentada, bastaria para alterar a paisagem moral dos seres, facultando-lhes felicidade. E é interessante refletir, porque todos nós queremos ser felizes. Não tem um ser na face da terra que deseja ser infeliz. Mas quase sempre nós mergulhamos em estradas que não nos propicia a felicidade. O único caminho que nos leva à felicidade é o trabalho em nosso coração. É desenvolver as potencialidades das virtudes e combater as imperfeições que ainda alojam o nosso ser, pois elas é que dificultam a nossa felicidade. E trouxe também aqui do espírito Inácio de Antioquia, através do médium Wander Cardoso Campolina, um registro, ou mais de um. Jesus nos recomenda o amor ao próximo como base primordial e fator indispensável para a nossa vida. Então, o caminho é amar. Jesus nos recomenda o amor ao próximo como base primordial
e fator indispensável. Olha a fala do Espírito. Assim como Jonas, né, deixou registrado ali. E mais uma fala desse mesmo Espírito. Só o amor entre as criaturas é medida de solução aos problemas de desigualdade no orbe terrestre. Então, a gente verifica, né, que hoje a turbulência que nos assola o planeta, que dificulta as relações, que dificulta a harmonia e a paz, está na falta do amor entre nós, o amor entre as criaturas. Mais um registro de Jonas. Somente o amor preenche o imenso vazio da alma. Somente o amor preenche o imenso vazio da alma. Esta frase foi tirada do livro Momento de Renovação, de Joana de Anjos, trazido por Divaldo. Então, são falas assim que nos precisa levar à reflexão. Qual tem sido a dose de amor que eu tenho aplicado nas minhas ações, na minha vida, nas minhas relações, na convivência minha no meu lar, na convivência minha com os meus parentes, na minha convivência com os meus amigos e companheiros de jornada no trabalho, na religião. Qual tem sido a minha cota de amor naquilo que eu estou inserido? E Joana também traz mais um registro. Não te canses de amar, sejam quais forem as circunstâncias, por mais ásperas se te apresentem. Isso também é do livro Viver e Amar, de Joana através de Divaldo. Não te canses de amar. E aí a gente precisa nos interrogar. Quantas vezes eu cansei de tolerar, de compreender? Quantas vezes eu deixei de renunciar à paz no meu lar, à harmonia no meu trabalho? Então, não te canses de amar, seja quais forem as circunstâncias, por mais ásperas te apresentem. E aí, eu trouxe o registro do Evangelho, lá no item 4, que Allan Kardec deixou registrado. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Olha este parágrafo. Amar o próximo a si mesmo é fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. Quantas vezes nós temos agido assim no transcurso e no correr dos dias? Quantas horas e minutos nós temos empreendido no bem, na paz,
E continuando o outro parágrafo, não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder? Mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que temos para com eles. Então, a grande luta, a grande batalha que Jesus veio trazer para nós nesse planeta é desenvolver essas virtudes: caridade, indulgência, benevolência, devotamento e amor. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. E aí a gente vê por que o mundo ainda está assolado, né, em tanta perturbação. Quando as adotarem para regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Quando nós realmente alcançarmos esse nível de amor, nós teremos uma nova humanidade. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Aqui termina o registro, né, lá do item 4. Mas aí eu trouxe duas outras frases para a gente fechar. Uma do livro Viver e Amar, de Joana, combalido e triste nas lutas do teu cotidiano, entre dissabores e amarguras, tenta o amor. A um passo do desespero, sentindo-te estiolado e perdido, para e tente o amor. Então, olha o grito desse espírito, Joana de Anjos. Tente o amor. É o que nós precisamos tentar. E aqui, para a gente encerrar, que nós possamos refletir qual tem sido a dose de amor que eu tenho realmente dedicado àqueles que comigo compartilham a jornada terrestre. Quantos minutos eu tenho enobrecido em nome da paz, em nome da harmonia, em nome da união. Quantas vezes eu tenho dedicado do meu precioso tempo para enriquecer e enobrecer essas horas em benefício daqueles que gravitam em meu entorno. Que a paz de Jesus, que a misericórdia do Mestre possa nos alcançar os passos e o coração, ajudando-nos nesse empreendimento glorioso que precisamos travar na luta para realmente desenvolver em nós a capacidade de amar. Que Jesus nos abençoe. Muita paz e uma boa noite a todos. Muito boa noite. Muito obrigado, Zé, por todo esse estudo, por todas essas falas.
E realmente, essa fala do final da Joana deixa um questionamento para todos nós, né? Quando a gente já tentou várias formas, né? Que a gente possa tentar, então, o amor. E aí a gente convida, então, ainda com esse pensamento, com essas reflexões, para que nós possamos começar a nossa semana fazendo uma prece, nos deixando envolver pela espiritualidade, pelos trabalhadores dessa atividade. Possamos fechar nossos olhos e lembrando dessa figura tão meiga que é o nosso querido amigo Jesus, esse olhar que quando se dirige a cada um de nós, consegue nos acolher, consegue perceber as nossas dúvidas, mas também toda a nossa vontade de querer fazer o bem, de querer ser melhor. E nesses dias, Senhor, quando passamos por momentos tão delicados que nos exigem comportamentos tão renovados de solidariedade, de respeito, de compreensão, de fé, de coragem em seguir fazendo o bem, não apenas para nós, mas para todos aqueles que estão ao nosso redor, de saber, Senhor, sacrificar os nossos interesses para o bem maior, para o bem da coletividade, para o bem daqueles que estão ao nosso lado, para o bem daquelas pessoas que muitas vezes nem conhecemos. Que possamos, a convite do nosso amigo Jesus, a convite dos amigos espirituais que nos trazem mensagens, tentar o amor nas nossas ações, na nossa fala, no nosso convívio. E, se podemos ainda, Senhor, possamos te pedir a tua companhia para que nesses momentos onde possa surgir dúvidas, possam surgir vacilos em nossa, em nossas atitudes, em nossa confiança, que a tua fé, que a tua certeza venha nos fortalecer. Abençoa assim, Senhor, a cada um de nós, nossos lares, nossos familiares. Abençoa, Senhor, todas aquelas pessoas que se empenham nessa tarefa de levar auxílio, seja físico, seja emocional, espiritual, a todos que passam por dificuldades no momento atual da humanidade. E que durante a semana que se inicia, possamos lembrar dessas falas e colocar em nosso dia a dia esses sentimentos de solidariedade, de carinho, de confiança, de respeito para com todos. E ainda fazer esse desafio de fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Assim, Senhor, nos despedimos em mais uma noite, desejando a todos uma boa noite e uma boa semana. Obrigado, que assim seja.